Como disse Salmo 149, verso 1, diz: cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Salmo 150, verso 1 diz: louvai a Deus no seu santuário e no firmamento do seu poder. Nós vamos orar nesse momento, pedir ao nosso Deus a direção do seu Espírito Santo para o culto dessa noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez nesse dia, pelo privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos e de uma maneira muito especial temos sido resgatados para o louvor da glória do Senhor. Pai, obrigado por esse momento que estamos vivendo de culto, de celebração, de adoração ao Senhor. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa assumir o controle da vida de cada um de nós, para que cada louvor, cada adoração, a reflexão da tua boa palavra, nossas orações, tudo esteja sob a direção do teu Espírito e tudo venha concorrer para o louvor e para a glória do teu nome. Ajuda-nos em tudo, porque oramos sempre muito agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Quero convidar o grupo de louvor, nós vamos juntamente com esses irmãos adorar ao nosso Deus. Esse agora é o momento onde a gente derrama o nosso coração diante do Senhor e onde a gente tem a oportunidade de abrir a boca e declarar a importância que o nosso Deus tem para a vida de cada um de nós. Esse não é o momento do grupo de louvor. Esse é o momento da congregação. O grupo de louvor estará nos encaminhando nesse momento de adoração, de louvor, de gratidão, de exaltação ao nome do nosso Deus. Então vamos nos colocar de pé e vamos cantar com esses irmãos. Graças e paz, irmãos. Vamos estar louvando com Vim para adorar. Esse é o nosso propósito nessa noite, né? Adorar e bendizer o nome do nosso Deus, que é digno de todo louvor e de toda exaltação. Tu
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele requer de nós também uma vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Que possamos a cada momento querer dar sempre o nosso melhor ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor do nosso melhor. Você pode declarar nessa noite?
Nós queremos só pedir às pessoas que nos visitam nessa noite, se você puder dar só um toque levantando uma das mãos, só para a gente identificar. Se alguém, muito obrigado por sua presença. Mais alguém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Que essa noite seja uma noite especial para a vida de vocês, como é para a vida de cada um de nós também. Estamos na casa do Senhor e o nosso intuito não é outro senão dar a esse Deus a honra, o louvor e a glória que Ele bem merece. Sejam então muito bem-vindos em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, próximo domingo, próxima quinta-feira, nós teremos a continuidade do estudo de 1 Tessalonicenses. Então, estaremos estudando o capítulo 3 de Tessalonicenses. Dê uma olhada no texto, leia, para que as coisas fiquem até melhores na mente de todos nós. E no próximo domingo, o irmão Deca Martins, como a gente normalmente chama, não é? Deca, Tião, Elba, a família de irmã Nalba estará aqui para agradecer a Deus formalmente e agradecer a Deus pela vida da sua mãe, não é? Quão preciosa ela foi para o reino de Deus e quão preciosa ela está sendo agora na presença do Senhor. Mas também eles irão para agradecer formalmente a nossa igreja pelo apoio, pelo carinho, pelo apoio que cada um dos irmãos deram a toda a família nesse período difícil que eles experimentaram. Então a família estará aqui no próximo domingo à noite. O pregador da noite será Tião. Ele vai estar ministrando, portanto, a palavra de Deus para o coração da gente. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 4 a 17. Efésios 4, de 4 a 17. Desculpe, o verso 4, capítulo 4, do verso 4 ao verso 7, e não 17. Gostaria de fazer a leitura dos versos pares e os irmãos a leitura dos versos ímpares. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que Deus nos ajude não só a entender essas boas e abençoadoras verdades, mas também colocar cada uma delas na mente, no coração da gente. Quero convidar novamente o grupo de louvor. Vamos estar exaltando ao Senhor. Primeiro ineto estaremos cantando com o grupo de louvor. Segundo ineto, nós estaremos abrindo espaço para a entrega dos dízimos e das nossas ofertas. Então, no segundo ineto, pedimos a presença de dois irmãos do corpo diaconal da nossa igreja que possam estar aqui para o recolhimento dos dízimos e das ofertas. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos estar louvando com o teu reino. O reino do Senhor é um reino eterno, um reino justo. É esse reino que nós ansiamos que possa estar vindo sobre nós. Os povos se abalam, os povos se curvam
as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Dois diáconos, por favor. É isso, ouvindo, irmão. Wanda?
Essa máscara, irmã Wanda, tira da gente a capacidade de identificar com facilidade. Mas louvamos a Deus por sua presença. A gente tem orado sempre pela irmã, né? Deus está no controle de tudo, né? Deus abençoe. Vamos ao cântico desse hino, entregar nossos dízimos e nossas ofertas.
nosso irmão Winter, que nos dirige a Deus nessa palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Deus eterno, nós queremos, Jesus, te louvar, Pai, por tudo aquilo que nós estamos presenciando aqui nesta noite, Senhor. Deus, poderíamos estar em outros lugares, mas aprove ao Senhor estarmos aqui, certamente é, porque o Senhor nos atraiu. Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor venha conduzir esse momento, Pai. Deus, que o Senhor venha mostrar as evidências da Tua presença aqui neste lugar, através de arrependimento, através de salvação, através de contrição, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faz aquilo que está no Teu coração em nosso meio. Trabalha em nossos corações, meu Pai, muda nossos pensamentos, e no nome de Jesus Cristo faz em nós, trabalha em nós aquilo que o Senhor como oleiro quer trabalhar no barro. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te apresentar a vida de quem vai estar trazendo a palavra nesta noite. Te pedimos para que a Tua palavra venha encher a boca dele, meu Deus, e que no nome de Jesus Cristo somente o Senhor seja ouvido e percebido aqui em nosso meio. Deus, que o Senhor cresça e que a gente desapareça, Pai, porque nós reconhecemos, confessamos com os nossos lábios que tudo é Teu, tudo quem faz é o Senhor através de nossas vidas, meu Deus. Abençoa esses dízimos, abençoa essas ofertas que foram alcançadas nesta noite, que tudo seja usado, Deus, de maneira sábia, de maneira que o Teu Espírito, meu Deus, se agrade. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa cada pessoa que dizimou e que ofertou, que o Senhor abençoe, Deus, que as necessidades deles sempre sejam supridas em glória. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos ainda a abrir a Bíblia no Salmo de número 37. Salmo 37. Nós estaremos lendo do verso 1 até o verso de número 6. Salmo 37, de 1 a 6. Amém? Amém? O Salmo 37, de 1 a 6, diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Amém? Que Deus nos ajude, portanto, a não somente entender toda a leitura dessa palavra, mas também aplicar verdades. São verdades tão especiais para a vida da gente. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um livro riquíssimo, repleto de cânticos, orações. E esse Salmo 37 foi escrito por Davi. Como o próprio texto já vai informar para a gente, Davi escreve esse salmo na sua velhice. Se a gente der uma olhada, inclusive, no verso de número 25, Davi vai dizer nesse mesmo texto: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. É na velhice que Davi está escrevendo esse livro, esse capítulo, digo. E é interessante que nesse Salmo 37, Davi retrata muito bem o caráter seletivo que ele começou a assumir diante da vida que ele viveu, tão repleta de variações, de situações difíceis. A gente, quando olha, estuda a história de Davi, o que a gente percebe é uma história de problemas, de dificuldades. É uma história de sucessos também, mas encontramos muitas dificuldades na vida de Davi. E o que a gente percebe
aqui a respeito do capítulo 37 é que a longevidade, na verdade, traz essa espécie de bônus para a vida da gente. Mais do que envelhecer o corpo, a longevidade também vai trazer para cada pessoa a capacidade de poder discernir entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Vai gerar também condições para enfrentamento das dificuldades com muito mais serenidade. Mas, sobretudo, a longevidade leva o ser humano a dar valor àquilo que realmente tem valor. E é exatamente isso que a gente vai encontrar no Salmo 37. Nesse Salmo, Davi está registrando questionamentos que todo crente, em algum momento da vida, já foi capaz de fazer. Questionamentos do tipo: por que é que o ímpio prospera tanto? Por que é que nada parece atingi-lo ao longo da sua caminhada? E, por outro lado, por que é que o justo sofre tanto? Esses questionamentos estiveram presentes na vida do salmista e certamente ele presenciou também na vida do seu próprio povo. E por isso ele vai procurar responder nesse texto a essas questões que são tão importantes. Por que é que o ímpio prospera e o justo sofre tanto? Não seria essa uma realidade injusta sobre a terra? É interessante que Davi não está sozinho na Bíblia. Quando a gente lê, especialmente os livros do Antigo Testamento, a gente vai encontrar Abacuque manifestando esse mesmo questionamento. A gente também vai encontrar o próprio Jó apresentando esse tipo de situação diante de Deus. Asaf, no capítulo 73, o Salmo 73, ele vai formular exatamente essa pergunta: Deus, eu não consigo entender, porque as coisas parecem que vão tão bem para um ímpio. E muitas vezes observo que a vida do justo parece meio travada ao longo da sua caminhada. É interessante que Davi sabia perfeitamente que esse tipo de raciocínio, de reflexão, poderia gerar problemas para a vida do homem e da mulher de Deus. E ao escrever esse salmo, ele vai procurar responder essa questão, propondo o seguinte: verso 1, olha o que é que ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. A palavra de ordem aqui de Davi é: não te indignes. Isto é, não se aborreça, não se chateie, não se ire, não se revolte, não se contrarie quando você observar situações dessa natureza. E é interessante que nesse capítulo 33, Davi vai exatamente colocar 3 indagações dessa natureza. E ele vai dizer: não te indignes. E o primeiro motivo que ele identifica nesse salmo aqui, ou que ele revela nesse salmo, que era motivo de indignação por parte de alguns do seu tempo, era por causa da maldade que essas pessoas observavam, que estava sendo praticada pela vida de alguns. Se você olhar o verso 1, Davi vai estar dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores. A palavra de ordem é não nos indignarmos diante da maldade vítima durante toda a trajetória da sua vida. Ele lidou com a maldade do ser humano, com a crueldade do ser humano. Esse elemento que é colocado aqui como
pecador, como malfeitor, é também identificado por Davi como ímpio. E a gente percebe, olhando o próprio capítulo 37, que essas pessoas aqui assumem uma postura de crueldade em relação aos seus supostos adversários. E a gente sabe perfeitamente que quando nós somos atingidos de maneira maldosa, de maneira cruel, de maneira desumana, de maneira desonesta, nós temos a tendência de nos ressentir, de sermos duramente impactados por esse tipo de realidade. Davi, no entanto, diz o seguinte: olha, presta atenção, não se indigne diante da maldade de algumas pessoas com as quais vivendo ao longo da sua caminhada. Nos dias de hoje nós percebemos que essa maldade humana tem tomado proporções assustadoras. Nós observamos aí a violência presente, estupros, espancamentos, assaltos, os crimes comuns e hediondos aparecendo, surgindo em grande escala, as ofensas verbais que são dirigidas a gente quase que mensalmente, as calúnias que são levantadas contra o justo, e se a gente não tomar cuidado com a nossa conduta, iremos, sem a menor dúvida, cair no laço da indignação. Por isso que Davi diz: olha, não te indignes por causa desses malfeitores. Depois ele vai nos dar razões para isso. A segunda questão que ele coloca é a seguinte: não se indigne, verso de número 7, diante do sucesso de pessoas ruins. Olha o verso de número 7. Descansa no Senhor e espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Não fique indignado diante de pessoas do sucesso, de pessoas ruins. E às vezes a gente fica sem conseguir realmente entender porque esse tipo de fenômeno acontece em nossa sociedade. Davi, no entanto, chama a atenção da gente para as características dessas pessoas ruins, maldosas, ímpias, como ele vai chamar nesse capítulo. Ele diz assim, que essas pessoas muitas vezes têm sucesso por causa de algumas atitudes reprováveis. Se você olhar os versos 7, 12, 32, vai ver que elas são pessoas que tramam constantemente contra pessoas boas. Olha o verso 7. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Se você olhar para o verso de número 12, o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Se você for olhar novamente para o verso 32, a gente vai encontrar exatamente essa situação. O sucesso, muitas vezes, que é adquirido por esse tipo de gente, é adquirido de maneira errada, equivocada. A Bíblia diz que o mundo em que nós vivemos jaz sob o domínio, a influência, não apenas do maligno, mas dos seus princípios, dos seus contravalores. E é por isso que a gente observa na sociedade que o mais importante é você ser esperto. Você não precisa ser inteligente, mesmo porque a inteligência hoje é sinônimo de esperteza. Você tem que se sobrepor a alguém a fim de que você possa ser ou conseguir alguma coisa na vida. E há pessoas que trabalham dessa maneira. Elas maquinam literalmente contra pessoas que muitas vezes estão em situações complicadas, difíceis, e se aproveitam disso, estabelecem suas estratégias e muitas das vezes enriquecem injustamente.
Se você olhar para o verso de número 21, vai perceber que o caráter dessa pessoa ou dessas pessoas é completamente deformado. Elas são desonestas. O verso de número 21 vai dizer isso quando o salmista afirma: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Ele pega emprestado, mas não paga, ele é desonesto. Seus princípios não são os mais corretos, seus valores não são os mais aceitáveis. Davi não quer, portanto, que a gente comece não só a se indignar, mas se você olhar para o verso de número 1, ele diz que a gente não deve nem se indignar, nem sentir inveja dessas pessoas. E muitas vezes nós passamos por experiência dessa natureza, começamos a invejar aquilo que as pessoas têm e dizer: meu Deus, eu gostaria tanto de ter a riqueza que essa pessoa tem, a tranquilidade financeira que ela tem. Eu gostaria de passar por algumas situações difíceis da economia do meu país, mas sem sentir o impacto dessas questões. O que nós muitas vezes não sabemos é que nem sempre os meios são os melhores possíveis, são os mais aceitáveis. O que Davi está falando aqui não é do homem justo que prospera em seu caminho. Ele está falando é do homem ímpio que prospera. E a gente não pode de maneira nenhuma até mesmo se indignar diante disso. Verso de número 14 diz que essas pessoas obtêm o sucesso também porque elas empregam a força bruta para obterem vantagem sobre as outras. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Usa a força bruta para conseguir as vantagens que precisa. Davi está dizendo: olha, não inveje gente assim, e muito menos não fique indignado diante dessa situação. Porque Davi sabe perfeitamente que indignação, aborrecimento, ira, revolta, contrariedade diante dessas situações vai nos encaminhar exatamente na direção errada. A gente se indigna diante da situação e quando menos espera, estamos tentando colocar a soberania de Deus em xeque na vida da gente. E isso é extremamente perigoso. Que a gente precisa atentar para o fato de que não é o verdadeiro caráter do ser humano precisa se manifestar através da maneira como ele conquista as coisas. Se é da maneira correta, se é da maneira adequada, glória a Deus por isso. Mas Davi disse que não, esses faziam de maneira completamente equivocada. Ele diz que a gente também não deve se indignar a ponto de nos tornar semelhantes a esses ofensores. Olha para o verso de número 8. Deixa ir e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. É indignação já nos levando a tentar retribuir ao outro na mesma moeda. Percebe como isso aqui vai puxando a gente? Inicialmente a indignação com aquilo que está acontecendo com o outro, mas no momento que eu e você começamos a nos indignar, nós começamos a trazer para dentro da gente sentimentos ruins, desnecessários, verdadeiros lixos emocionais que vão destruindo valores de Deus na vida da gente, e quando a gente menos espera, agora a gente já está desejando nos assemelhar a eles. De que maneira? Alguém chega para você e começa a te fazer uma ofensa absurda, levanta uma calúnia desnecessária contra você. Você inicialmente ouve, depois se ressente, sentimento começa a mexer lá dentro e quando menos espera, você agora já deseja dar o troco. Quando você dá o troco, você se igualou a ele. Você voltou ao mesmo nível.
Você desceu ao mesmo nível dessa pessoa, e é isso que Davi não quer que aconteça na vida daquele que serve a Deus, porque Davi sabe, ele vai dizer nesse texto, que há maneiras melhores, mais aprazíveis, mais agradáveis, mais abençoadoras de lidarmos com essas situações. Eu sei que não é nada fácil viver esse tipo de realidade, não é fácil você ouvir de outra pessoa aquilo que você nunca fez, uma acusação contra você que você nunca fez. Eu sei que não é nada fácil você receber de outra pessoa uma ofensa, quer seja verbal ou de outra maneira. Não é nada fácil. Nós nos sentimos realmente atingidos, feridos, ofendidos com isso. A orientação de Davi, no entanto, é que a gente não deve de maneira nenhuma descer a esse mesmo nível. Não é fácil reagir dessa maneira, mas é certo. E alguém já disse, se é certo fazer o certo, então é o certo que a gente deve fazer. Não há outra alternativa, o crente não caminha por outra direção. O crente não tem atalhos, não tem maneiras outras de poder lidar com as situações dessa natureza. Ele só tem o meio de Deus. E Davi vai chamar a atenção da gente exatamente para essa questão aqui. Aí Davi vai dizer o seguinte, olha, então como é que eu devo fazer? Por que é que eu não posso e nem devo me indignar diante da prosperidade do ímpio, já que ele prospera e eu não? Por que é que eu não devo, de maneira, me indignar pelo fato de ele gerar e produzir maldades contra mim? Por que é que eu não devo reagir dessa maneira? Davi vai responder a gente, dizendo que a nossa indignação só envenena o indignado. Toda indignação da nossa parte só nos envenena. Eu posso sentir raiva de alguém, isso não vai atingi-lo. Posso ter um ódio cruel e mortal contra alguém, não vai acontecer nada com ele. E nem adianta, como crente, eu declarar que Deus vai pesar a mão dele, porque Deus não é meu serviçal, Ele é meu Senhor. Ele não faz as coisas que eu quero. Ele faz as coisas que Ele faz no momento que Ele deseja fazê-lo e pelos motivos que Ele considerar mais aprazíveis. Não adianta eu orar contra aquela pessoa porque Deus não vai atingi-la de maneira alguma. Por isso é que Davi está dizendo, não te indignes, porque a indignação só envenena o indignado. Essa é a primeira questão importante. A segunda questão que Davi vai estar colocando aqui é que a gente precisa entender que quem nós somos em Deus vale muito mais do que aquilo que as pessoas dizem, afirmam ou declaram a nosso respeito. É exatamente isso. Nós somos muito mais preciosos para Deus. Olha o verso de número 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela sua muita força. Verso 16. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Deus não nos mede pela quantidade que nós temos, pelos bens que nós conseguimos ao longo da vida. Deus não nos mede pelo que nós temos, Ele nos mede pelo que nós somos. E em Cristo Jesus nós somos declarados filhos de Deus, herança do Senhor. Herança bendita do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito. A terceira coisa que a gente precisa também atentar para o seguinte é que Davi vai chamar a atenção da gente para o fato de que a gente não precisa se indignar, porque a caminhada do ímpio é sempre uma caminhada curta. Olha os versos 1 e 2 para você ver.
Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. A caminhada do ímpio é muito curta. Então a gente não precisa se indignar e muito menos invejar aquilo que eles são ou até mesmo aquilo que eles têm. E Davi então vai começar a fazer propostas abençoadoras para a vida da gente. Verso de número 3, ele diz: confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Esse é o primeiro caminho. Você está diante de situações que você não consegue explicar, sejam elas pessoais, familiares, sejam elas do âmbito financeiro, o problema de ordem físico, você está com algumas dificuldades que você não consegue nem entender e nem lidar com isso. Davi diz, olha, jamais abre espaço para indignação. A proposta de Davi é confie no Senhor. E confiar no Senhor aqui é mais do que acreditar nele. É se lançar nos braços de Deus na certeza de que a nossa vida, nossos anseios, as nossas dificuldades estão sendo devidamente acompanhadas, tratadas e serão resolvidas por Ele, do jeito dEle, no tempo dEle e para a glória dEle. É assim que a gente precisa lidar. Confiança no Senhor. A segunda proposta que Davi vai fazer é deleita-te no Senhor, verso de número 4, deleita-te no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Deleitar-se em Deus aqui é vida que tem prazer em Deus. O que é que tem mais gerado prazer ou alegria no seu coração? O que é que tem mais trazido mais prazer à sua alma? O que tem ocupado, e a gente já formulou esse tipo de pergunta em outra oportunidade, o que é que a sua mente e o seu coração têm se envolvido mais ultimamente? Davi está dizendo aqui, olha, diante de situações dessa natureza, precisamos nos deleitar em Deus, porque se confiamos nele, então não há outra opção para nós, senão nos deleitar nele, mesmo porque o nosso Deus detém nas mãos poder e autoridade para dirigir a vida da gente e todos os problemas e dificuldades que nos envolvem. Ele pode literalmente solucionar todo e qualquer problema da vida da gente. Jesus já afirmou isso, ele disse, é-me dado todo o poder que há no céu e na terra. Então o que Davi diz é o seguinte, olha, você precisa confiar e se deleitar em Deus. E Davi tem experiência suficiente para dizer isso para mim e para você. Ele sabe que quando nós não confiamos e nem nos deleitamos em Deus, em meio a esse tipo de situação, a tendência que nós temos não é só de nos entristecermos, mas também de nos desesperarmos. E é interessante que esse verso 4 não diz apenas deleita-te também no Senhor. Ele diz que se a gente se deleitar no Senhor, Ele concederá o que anseia, o que anela, o que deseja o coração da gente. Não há nada, nem ninguém que supra mais a vida da gente, o coração da gente, a alma da gente, do que o Deus que a gente serve, meus irmãos. Ele é totalmente suficiente para a vida da gente. Eu sei que nós temos a necessidade de nos preocupar, de trabalhar, de lutar pelo nosso sustento. Eu sei que a gente pensa na nossa aposentadoria. Eu sei que a gente lida com alguns problemas e nos voltamos muitas vezes para esses problemas. Eu sei que muitas vezes nós nos angustiamos e nos desesperamos diante de situações que nos atingem de maneira brutal e inesperada. A gente sabe de tudo isso. Mas também nós sabemos qual o caminho que devemos seguir para lidar com isso com dignidade. Davi disse, confia em Deus, se jogue nos braços de Deus e acredite que Ele vai fazer o resto.
Esqueça dos seus problemas. Tem doença? Esqueça. Dá glória a Deus por isso. Se deleite nisso. Uma das coisas que a gente tem celebrado bastante é a experiência que minha irmã está passando. Não é fácil você ouvir do médico. Você vai ao médico e o médico olha para você e diz assim: olha, você está com câncer. E logo depois, na outra visita ao médico, ele diz: olha, o seu câncer tomou de uma ponta do osso à outra. A gente vai tentar fazer vai te ajudar aqui para que você tenha uma sobrevida. Não é fácil. Mas sabe o que é que ela faz todos os dias? Ela se coloca na frente da casa, pega um violão e adora o Senhor. Ela disse: James, eu me preocupei logo de início, eu senti o impacto. Mas depois eu comecei a colocar diante de Deus e ela não faz outra coisa a não ser celebrar o nome do Senhor. Se qualquer de vocês conversar com ela por telefone, nenhum de vocês manifestará maior alegria do que ela ao telefone. Nenhum de vocês dará mais glória a Deus do que ela no telefone. Ela não fala a respeito dos seus problemas, ela fala da grandeza de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus. Em outras palavras, ela tem se deleitado no Senhor. É o que Davi está dizendo: esquece a indignação. Porque eu estou doente assim, porque eu estou com esse tipo de problema, porque eu passo por esse tipo de ofensa, porque é que eu tenho experimentado calúnias, porque eu tenho experimentado perseguições, críticas, adversidades. Davi apenas diz: esquece isso, confia em Deus, se deleite nele, tenha prazer nele, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Meus irmãos, nós perdemos oportunidade de termos muito maiores bênçãos para a vida da gente do que temos recebido, porque ainda não fomos capazes de confiar na dimensão do que a palavra de Deus nos orienta. Ainda não fomos capazes de nos deleitar em Deus, a ponto de dizer: Deus é o meu prazer. Lembra como é que a gente canta aqui? O meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés e te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Não é assim que a gente canta? Mas nem sempre é assim que a gente vive. Davi está dizendo: isso aqui não é para ser cantado, isso aqui é para ser vivido. Diante do problema, diante da adversidade, o meu maior prazer é estar em tua presença, Jesus. O que é que Davi diz no Salmo 27? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Se você olhar os Salmos de Davi, você vai perceber que Deus é o prazer de Davi, é a alegria de Davi, é a razão de ser de Davi. Ele era rico, ele era rei, ele tinha uma nação sob o seu domínio. Muita gente abastada naquela nação valorizava Davi, mas apesar disso, seu prazer era o Senhor. A sua alegria era o Senhor, porque ele sabia perfeitamente que o segredo da sua força era isso: o prazer e a alegria que ele tinha no Deus da sua vida. É isso que Davi está querendo dizer para a gente. Diante dessas situações, nada de indignação. A proposta é confiança. Vamos confiar e nos deleitar no Senhor. Logo no verso 5, Davi vai dizer: entrega teu caminho ao Senhor e novamente confia nele, e o mais ele fará. Entrega, coloca a vida, coloca a dificuldade na mão dele e deixa o resto com ele. A gente às vezes diz que confia no Senhor, né? Aliás, normalmente dizemos que confiamos nele.
mas nós não somos capazes de entregar ao Deus que nós confiamos tudo da nossa vida. Tem coisas que parece que estão conosco. A gente coloca ali debaixo do braço da gente, porque a gente quer resolver aquele negócio, é do jeito da gente. Parece que na cabeça da gente ninguém mais consegue solucionar aquele problema da maneira correta, a não ser a gente. A proposta de Davi é: esquece tudo isso, esquece de você, esquece da sua capacidade, esquece da sua inteligência, esquece do seu raciocínio lógico, esquece tudo, confia em Deus, deleite-se nele e entregue tudo da sua vida a Ele. E você vai ver que o mais Ele vai fazer. Isso aqui, o que Davi está dizendo é o seguinte: quando eu entrego minha vida de verdade para Deus, então Ele vai tomar conta das minhas emoções, das minhas crises pessoais, da minha vida financeira. Ele toma conta da minha profissão, Ele toma conta da minha família, Ele toma conta da minha saúde física, Ele toma conta da minha saúde espiritual, Ele toma conta dos meus sonhos, os projetos, todos os ideais que eu tenho. Ele toma conta disso tudo, Ele abençoa tudo isso e Ele vai usar tudo aquilo que Ele considera proveitoso para a vida da gente. De uma coisa eu estou certo: tudo que Deus fizer em nós e por nós será abençoador para a vida da gente. Então confia, deleita, entrega. É essa a proposta. Entregar valor, talentos, capacidade, porque no tempo de Deus Ele fará tudo isso acontecer na vida da gente. E logo depois Ele diz assim: descansa no Senhor. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Descansa em Deus. E é interessante que descansar aqui tem a certeza não apenas de nos jogar nos braços de Deus, mas nos silenciar diante das situações difíceis, e é complicado fazer isso. A proposta aqui não é apenas, repito, de nos colocar nos braços de Deus, mas de fechar a boca diante do Senhor. Se jogue nele e acredite que Ele vai fazer o resto. Ele vai fazer tudo funcionar no tempo dele, do jeito dele. Amém? Ele faz funcionar. Descanse no Senhor. Grande problema que a gente tem na vida também é porque a gente tem dificuldade de descansar no Senhor, e é por isso que a gente não espera, não tem a capacidade de esperar. Davi está dizendo: descansa no Senhor e espera nele. Davi teve problema na família, Davi teve problema no reinado, Davi teve problema com outras nações, Davi teve problemas de toda sorte, ele teve problemas pessoais, ele lidou com problemas morais, ele lidou com uma série de problemas e dificuldades. Mas quando ele chegou na velhice, ele percebeu que a melhor maneira de se resolver problema é confiando, é se deleitando em Deus, é entregando a Deus e descansando nele. Você vai dizer: pastor, mas então esse negócio é fácil demais, né? Eu não preciso fazer nada, então deu certo para mim como bom baiano, eu só preciso armar uma rede e dizer assim: segura numa ponta, na outra, que agora eu vou me balançar à vontade. Mas não é necessariamente isso. Ele quer que a gente viva a nossa vida normal, trabalhando e fazendo tudo aquilo que a gente precisa fazer. Ele só não quer que a gente se preocupe com isso. Ele quer que a gente coloque nas mãos dele todas as nossas apreensões, todos os motivos de medos da vida da gente. Coloca nas mãos do Senhor. E o que é que você tem receio? O que é que você tem receio na vida? Coloca isso diante do Senhor e simplesmente descansa nele. Quem está descansando não fica conversando bobagem, não. Não fica questionando nada, não. Quem descansa, a mente fica tranquila. Você descansa confiantemente de que tudo está sendo controlado, encaminhado por aquele diante de quem você depositou suas ansiedades e necessidades. É isso que o salmista está dizendo para a gente. A proposta da nossa sociedade é que a gente corra
se dê ao máximo, produza ao máximo, que a gente faça tudo, porque tudo depende de nós. A proposta de Davi é outra, é simplesmente se aquiete e deixe Deus fazer as coisas através de você. Alguém se levantou contra você? Não revide, não dá o troco, não. Deixa com ele, ele faz do jeito dele. E do jeito de Deus nem sempre é para punir aquele que nos ofende. Do jeito de Deus muitas vezes é para converter o coração dele, para mudar a realidade dele, fazer dele uma pessoa melhor. Você tem problemas financeiros? Está preocupado com essas questões? Não se preocupa, não. Eu estou na condição de Davi hoje. 62, vou fazer 63 anos, já estou no período da velhice, né? Já sou considerado de terceira idade. Não se preocupa com isso, não. Deus cuida. Todo trabalho pastoral em uma igreja é enquanto bem servir. A qualquer hora a igreja pode simplesmente dizer, não serve mais. Não há seguro nenhum e não há nenhuma outra porta aberta para ele. Eu vou fazer o quê? 63 anos de idade, vou ficar sem emprego, o que é que eu faço? Vou ficar sem sustento, o que é que eu faço? O Deus que chamou, Ele sustenta. Amém? Já deixei uma igreja uma vez por conta de algumas dificuldades, já fiquei 2 vezes. 8 meses sem igreja por decisão própria. Deus providenciou todas as coisas. Ele é bom e é fiel. Ele cuida de nós. Não foi Davi só que disse não, eu estou dizendo isso. A gente viveu essa realidade na vida da gente ao longo da nossa experiência de vida ministerial. Deus cuida. Então Davi está dizendo, não fique indignado diante das situações que você não consegue entender, que não consegue administrar. Apenas confie, se deleite em Deus, entregue e descansa. E o resto Deus faz. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar o grupo de louvor e a gente vai cantar mais uma vez aqui. Vamos celebrar a esse Deus que tem um cuidado tão especial com a vida da gente. Não nos desampara de maneira nenhuma. Você continuar lendo esse texto, vai dizer, olha, o homem bom, que ele chama aqui homem bom, o homem justo, ele pode até cair em um determinado momento da sua vida, mas se ele cair, o Senhor vai levantar. Porque Deus tem uma aliança muito pessoal com o homem bom, com a mulher boa, com o servo dele. Deus tem uma aliança especial comigo e com você. E se a gente cair por alguma circunstância, Deus nos levanta e nos usa novamente para o louvor da glória dele. Grande expectativa do crente qual é? É que um dia os céus possam se rasgar e o autor da minha fé e da sua fé desça dos céus para se encontrar com a gente, para nos resgatar desse mundo de indignações, esse mundo de falsidades, de maldades, de incertezas, de medos, de inseguranças, nos levar para lá, para o lugar onde nós viveremos com Ele para sempre. Lá haverá apenas paz, alegria, uma eternidade feliz com o Senhor. E a gente vai cantar exatamente esse neto, autor da minha fé, não apenas declarando esse sonho que a gente tem de nos encontrar com Jesus e vivermos com Ele para sempre, mas a certeza que a gente tem de que Ele já está aqui, conversando com a gente através da sua palavra e caminhando conosco em meio à nossa jornada nesse mundo. Amém?
dia todos nós estaremos reunidos diante do Senhor, dando ao Senhor a glória, a honra e o louvor que só o Senhor merece. É bom saber que, até que isso aconteça, nós vivemos nesse mundo e estamos rodeados de tantas dificuldades, mas também continuamos contando com o cuidado, com a presença, com o amor do Senhor, com os livramentos do Senhor, com as manifestações constantes da graça e do amor do Senhor por nós. Obrigado por tudo isso, porque nós podemos confiar em Ti, podemos nos deleitar em Ti, podemos entregar o que somos, o que pensamos e sentimos nas Tuas mãos. Podemos descansar na certeza de que toda a nossa vida está sendo conduzida pelo Senhor para o louvor e glória do nome do Senhor. Expede agora, meu Pai, em paz para nossos lares, sob os cuidados do Teu Espírito Santo. Nos dá graça, Pai, a capacidade de podermos reproduzir sempre a Tua vontade e de fazer com que a Tua palavra, ela se torne prática na vida da gente. É o que nós oramos, meu Senhor, mas nós oramos sempre muito agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Sim, estamos encerrando o culto da noite, meus irmãos. Deus continue derramando bênção sobre a vida de cada um de vocês. Tenha uma noite tranquila e uma semana repleta das bênçãos do Senhor.